Olá, eu sou Susana Barelli e eu começo esse mercado em minutos com um som de passarinhos. Não sei se o vídeo pega, mas num cenário bucólico e querendo pensar um pouquinho mais sobre a natureza e como é que digamos assim, a natureza não tem sido gentil com o mundo do vinho nesse ano. Não sei se a natureza não tem sido gentil ou se os homens não têm sido, o ser humano não tem sido gentil com a natureza. Mas o fato é que tiveram várias notícias e que quando a gente junta tudo, a gente vê a força da natureza influindo, nem sempre para o bem no mundo do vinho, e não só no mundo do vinho, mas aqui a gente está falando de vinho. E eu começo, cerca de 15 dias atrás, um pouco menos, teve uma enxurrada, uma chuva enorme na Europa, principalmente na Alemanha, que trouxe grandes prejuízos para os vinhedos e principalmente para vinícolas de algumas regiões alemãs. Né? Tem uma foto clássica, que é de um barril, uma barrica de uma vinícola que foi encontrado 3 quilômetros longe da sua sede, o que dá para mostra, né, exemplifica muito a força da água, né? A água inundou vinícolas, teve uma grande solidariedade de produtoras, um ajudando o outro, mas inundou vinícolas, trouxe uma perda em estoques de vinho e também inundou vinhedos. E vamos ver o que vai acontecer com a safra que começa daqui a um mês e pouco, na Alemanha, né? E isso, logo depois da notícia dessas chuvas super fortes, de toda a solidariedade que acompanhou a tragédia, circulou aqui no Brasil um vídeo mostrando que supostamente é o que estava acontecendo nos vinhedos da Serra Gaúcha. Não é verdade, esse vídeo, na verdade, ele foi feito na França, muito provavelmente na região de Chablis, se a gente consegue identificar corretamente. E é um vídeo na época da geada, que foi uma geada muito forte que aconteceu em abril na França e que destruiu vários vinhedos. Já se sabe que a colheita de uva, e não só de uva, na França vai ser bem menor esse ano, mas foi uma geada que congelou os brotos, matando os brotos e, com isso, impedindo a sua produção, né, o seu crescimento até crescer e dar origem às uvas e depois aos vinhos, né. Mas esse vídeo, ele foi divulgado como sendo brasileiro, por quê? Porque essa semana que passou teve uma queda brusca de temperatura no Brasil, teve muita geada lá no sul, então alguém reproduziu um vídeo que na verdade é de abril da França, como tendo acontecido na Serra Gaúcha em julho, né. E aí a gente precisa lembrar um pouquinho dos hemisférios, né, hemisfério norte, hemisfério sul. A gente está no inverno no hemisfério sul e é uma época que a videira, aquelas videiras que produzem uma vez só por ano, que é a grande maioria, é a época que elas hibernam, que elas descansam do que foi o estresse da safra. Então a baixa de temperatura, ela não preocupa os produtores, muito pelo contrário, é até bom porque garante essa dormência da planta. O que chama atenção é esse fato desse frio enorme que não acontece há muito tempo, né? E já que a gente está falando de bucólicos de natureza e de preocupações com a natureza, eu queria contar que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente um vinhedo orgânico na região de São Roque. São Roque é uma região tradicional no cultivo de uva de mesa, é uma região próxima de São Paulo, que produz muito suco e muito vinho de mesa, não só vinho de mesa, tem vinícolas que estão se capacitando e estão tentando experiências com uvas vitiviníferas, né? E é uma região muito hábil e que faz um enoturismo assim de tirar o chapéu. E aqui em São Roque, né, tem um vinhedo orgânico, que é um vinhedo experimental de menos de 1 hectare, que é bancado, é patrocinado por diversas entidades do governo, ou do governo de São Paulo, da prefeitura de São Roque, e, e tem vários técnicos, inclusive o pessoal do Instituto Federal de São Roque, que tem uma escola de enologia, que acompanham esse vinhedo, fazem as podas, colhem a uva e tudo mais. E esse vinhedo é cultivado de maneira orgânica, como pesquisa para entender se é possível aqui em São Roque ter uma produção com menos uso de herbicidas, fungicidas e demais nos vinhedos. E por enquanto, tá indo para o terceiro ano de experiência, o que os técnicos colocam assim, é que nas variedades não vitiviníferas, aquelas variedades que dão origem aos vinhos de mesa,
Tem algumas que estão indo bem no cultivo orgânico, mas com as variedades vitiviníferas ainda não. Inclusive tem uma variedade híbrida, que é a Lorena, que eles tiveram que descontinuar, porque a Lorena não está resistindo ao cultivo orgânico aqui em São Roque, né? Então, mas o orgânico é sempre bom lembrar que é uma atividade que traz menos, mantém mais a autenticidade do solo, né? E já que a gente está falando de autenticidade de solo, eu vou ligar com a outra informação. Eu já comentei aqui, acho, que Malbec realmente não é tudo igual, ao contrário do que se pensava 20 anos atrás, no começo da produção argentina, vamos dizer assim. E da produção né, do vinho argentino como a gente conhece hoje. E foi interessante uma degustação da importadora Decanter, com 5 dos seus Malbecs Premiums, e teve desde do Altura Máxima, que é um vinhedo cultivado numa altitude de 3.000 metros em comparação com o nível do mar, né, bem na Cordilheira dos Andes, até vinhos, principalmente do Vale do Uco, teve um vinhedo de São Juan, e que você consegue perceber que cada vez mais os produtores estão preocupados em mostrar no vinho a tipicidade do lugar. Então você tinha um Malbec mais floral, você tinha um Malbec de uma coloração mais escura, com notas mais de frutas negras, outras de frutas vermelhas. Então é muito interessante esse movimento de identidade do vinho que está acontecendo não só na Argentina, mas a Argentina é também um país que está apostando seriamente nisso, no caso deles, principalmente com a Malbec. E para fechar esse boletim, eu queria contar que a realização da ProWine São Paulo, ela foi oficialmente confirmada. Ela vai ser a primeira feira de negócios presencial aqui em São Paulo, depois de toda essa quarentena e todo esse distanciamento que a gente está vivendo por causa do Covid. A feira mantém todos os protocolos de segurança, não tinha como ser diferente, mas é interessante assim ter uma perspectiva que a gente vai se reunir em breve para falar de negócios do vinho, né? O vinho foi a bebida da quarentena, é a bebida da quarentena, tem muita oportunidade de negócio surgindo. Então, interessante uma feira de negócios para reunir isso. Por enquanto, são 350 marcas, ou de vinhos ou de destilados já confirmadas, que vão participar de 15 países diferentes. A ProWine São Paulo, ela tem a chancela da ProWine alemã, que é a grande feira de negócios do mundo do vinho, que ficou 2 anos sem ser realizada, né, por causa da Covid, deve ser realizada agora no primeiro semestre do ano que vem. E a feira acontece no Expo Transamérica, em São Paulo, do dia 5 ao dia 7 de outubro. É isso. Obrigada e até o próximo Mercado em Minutos.